Como que funciona uma orquestra? Como eu te falei, né, as orquestras são reuniões de vários músicos. E é por isso que precisa ter ali a figura do regente, né? Quando você coloca ali, se colocar já 5 músicos, que nem é uma orquestra, é um grupo, é um conjunto de câmara, né? Colocando esses 5 músicos já tem o desafio de entrar em acordo com o mesmo pulso, com uma sonoridade final legal. Então tem que ter alguém que observa isso, esse resultado final, que coordena esses ensaios. Por isso que a orquestra funciona e tem a figura ali central do maestro na frente, porque é ele que vai conduzir, é ele que vai trazer os direcionamentos interpretativos, é ele que estuda em casa esse todo, porque cada músico da orquestra estuda a sua parte. Então você vai com o teu repertório lá para casa, você vai estudar a tua linha, o que o violino tem que fazer aqui. O violino 1 faz isso, os violinos 2 fazem aquilo. Os metais aqui, os trompetes estão fazendo isso. Eu estudo só a minha parte. Mas quem que está estudando o resultado do todo? Quem que vê na frente dele a partitura de todo mundo e vê ali o que a gente chama de grade orquestral? É o maestro. A partitura do maestro, ele acompanha a partitura de todo mundo. É a grade orquestral. A primeira página dele são os primeiros compassos de todo mundo. Então ele está acostumado a estudar esse resultado final, ele analisa a peça e é ele que nos ensaios vai dando as coordenadas, os direcionamentos. Por isso que é importante que o músico esteja atento ao maestro, porque um bom maestro, um bom regente se preparou para isso. Então ele sabe o que ele tem que falar, o que ele tem que pedir para os violoncelos fazerem, o que ele tem que pedir para o clarinete fazer. Você estudou a sua parte, você enxerga só o seu, mas ele enxerga o todo. Então ele é o responsável pela interpretação final, pelos ensaios, é ele que decide as dinâmicas, é ele que propõe as mudanças de timbre, as mudanças de sonoridade, entendeu? Além da figura do maestro, outra figura importante ali na orquestra é o Spala. O Spala é o primeiro violinista ali, o que está sentado do lado esquerdo do maestro. Você pode ver que tem uma prática de quando a banda sobe ao palco, quando os músicos da orquestra adentram ao palco, adentra depois o maestro e adentra, na verdade assim, adentra o primeiro, entra todos os músicos, aí entra o Spala e depois entra o maestro. Eu tô um pouco confusa se é o Spala que entra primeiro e depois o maestro, ou se é o maestro e depois o Spala, mas eu acho que não. Eu acho que é isso mesmo, é o Spala que entra e depois o maestro. Nós ficamos numa época de pandemia, né? Não assisti mais orquestras ao vivo, enfim. Então, você pode ver que é um músico que ele tem uma categoria diferenciada ali, tanto que ele não entra com os outros músicos todos, a não ser que, especialmente se ele for solista, né? Mas é muito comum que ele seja o último que entre e depois o maestro, ele cumprimenta o maestro. É outra coisa que você pode ver também, existe essa prática. Ele dá a mão pro maestro, ele cumprimenta o maestro, assim. Como ele tá do lado esquerdo do maestro, ele cumprimenta. Esse músico aí, o Spala, que é o primeiro violinista, ele que ganhou um dos maiores salários na orquestra, né? Ele é um músico muito bom e ele tem uma alta capacidade técnica e também ele é um intermediário entre o maestro e os músicos. Ele pode, muitas vezes, assumir as funções do maestro, de repente ele pode fazer um ensaio ali, ele pode trazer coordenadas, é ele que traz a afinação para os músicos, ele que traz ali o padrão da afinação. Então ele faz esse intermédio, assim, esse intercâmbio entre os músicos e o maestro. Ele é uma pessoa que o maestro confia, caso o maestro não possa aparecer, ele assume ali a responsabilidade do maestro, num ensaio ou outro, enfim. Então, curiosidade para você saber do Spala, que é esse primeiro violinista ali da orquestra que tem essas responsabilidades até de uma consideração moral, porque você sabe que o Spala é como se ele estivesse acima, não dos outros músicos como ser humano, ninguém está acima de ninguém, ok? Mas como responsabilidade diante da orquestra.